A Bíblia nos dá doutrina e nos dá histórias, e nas histórias, nos casos, não é? Ela nos mostra na prática aquilo que ela nos ensina doutrinariamente. E quando a gente pensa em ira, quando a gente pensa naquilo que provoca a ira, nós somos confrontados com o poder do pecado na vida do homem. E C.S. Lewis, ele diz assim a respeito da dificuldade do homem, não é, de lidar com isso. Ele diz assim: todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem que perdoar, como nós tivemos durante a guerra. Ele está falando sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra bombardeada pelos nazistas, todas aquelas mortes. Ele está dizendo, é lindo as pessoas falarem em perdão, e todos nós achamos até que nós tenhamos algo para perdoar. E ele está falando sobre algo pesado, né? Quantas mortes. Nesse momento, a simples menção do assunto é recebida com bramidos de ira. Não é que as pessoas julgam essa virtude muito elevada e difícil de praticar. Muitas vezes elas julgam isso, sim, odiosa e desprezível. Essa conversa nos dá nojo, dizem. E metade de vocês já deve estar querendo me perguntar: e se você fosse judeu ou um polonês, você perdoaria a Gestapo? A Gestapo, você perdoaria as pessoas que colocaram os seus parentes no forno? Eu também me faço essa pergunta, faço-a muitas vezes. Do mesmo modo, quando o cristianismo me diz que não posso negar a verdade, o cristianismo, mesmo que seja para me salvar da morte pela tortura, eu me pergunto muitas vezes qual seria a minha atitude numa situação dessas. Nesse livro não quero dizer o que eu faria, aliás, o que posso fazer é bem pouco, mas sim o que é o cristianismo. Não foi eu que o inventei. Nós temos que perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Então, quando nós estamos falando sobre ira, há um caso na Bíblia que nos mostra a ira trabalhando no coração de um homem e nos dá um descortinar do que é a ira, do que é a ira pecaminosa e do que não é. Então, Hebreus 12, de 12 a 17, ao falar a respeito disso, de amargura, de ira, a própria Bíblia nos dá um caso. A gente podia pegar esse caso lá mesmo, em Gênesis, mas o próprio autor de Hebreus faz isso. Ele diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Em algumas versões diz, embora buscasse o arrependimento, ele não encontrou. Então você vê lá no Salmo 4:4, que as pessoas estavam falando, fala sobre irar e não pecar. E Paulo traz isso de novo em Efésios 4:26. E o autor de Hebreus, quando vai falar a respeito de ira, de amargura, daquilo que naturalmente é oposto ao ser humano, que é reagir de uma maneira oposta ao que é a reação natural dos seres humanos quando acham ou quando sentem que foram atingidos de alguma forma com ira, não é? E C.S. Lewis
termina dizendo: nós temos que perdoar o imperdoável, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Ele coloca Esaú como esse exemplo de amargura, de ira. E nós sempre nos iramos quando de alguma maneira achamos que não estamos recebendo o que nós merecemos, ou quando nós não recebemos o que merecemos, ou quando recebemos o que não merecemos, não é? Porque às vezes acontecem coisas conosco, vindas de outras pessoas, ou situações em que nós achamos que não merecíamos, ou nós achamos que merecemos coisas que nunca acontecem. As duas coisas provocam a mesma coisa em nós. Em Gênesis 25, 27, você tem essa história de Jacó e Esaú, gêmeos. Não é? E por um pequeno detalhe, um parecia que ia nascer antes, mas quem nasce é o outro, e Esaú e Jacó. Então, só por questão de instantes, Esaú é mais velho que Jacó, só tecnicamente, já que os dois foram concebidos juntos, enfim, nenhum deles de fato era mais velho que o outro, não é? Mas tecnicamente ele era, e então ele tinha o direito de primogenitura. E nós sabemos como nas culturas antigas isso era fundamental. O mais velho, ele liderava a família, o mais velho, ele para que o clã não fosse ficando cada vez mais fraco, o mais velho substituía o pai. Então ele recebia não só a maior porção, mas como ele continuava sendo o chefe da tribo, o chefe do clã. Porque diferente de hoje, em que cada um de nós quer casar e lá formar a sua própria família, aquela é uma época que as pessoas precisavam se defender, precisavam se manter, precisavam ser fortes para sobreviver no mundo meio que muito mais difícil do que o nosso. E quanto menor você fosse, mais fácil era uma tribo te invadir, te matar, roubar seus bens, matar suas mulheres, roubar seus filhos. Então, os clãs deviam ser fortes. Então, é óbvio que se cada vez que o pai morresse, se dividisse tudo, ficaria cada vez mais fraco. Então, significa que as prioridades, os valores da família estavam em jogo. E ele, por liderar a família, é óbvio que tinha que receber a maior parte dos bens. Pois bem, quando Rebeca e Isaac tiveram seus filhos, houve uma profecia. E Deus disse: olha, eu quero que o mais velho sirva ao mais novo. Essa era a vontade de Deus. Quase sempre nós nos ressentimos quando claramente a vontade de Deus não era nossa. Isso, quase todo tipo de frustração e amargura vem desse tipo de ressentimento, né? Assim, normalmente nós não queremos só servir a Deus, nós queremos decidir como vamos servir a Deus. Eu acho que eu tenho um talento tal e eu acho que eu tinha que servir a Deus daquele jeito. Eu planejo a minha vida e se aquilo não funciona, eu me ressinto. Porque, na verdade, eu não estava servindo a Deus. Você vê, o apóstolo Paulo tinha um plano de ir para a Espanha. Era um plano. Não é errado fazer planos, mas deu tudo errado, ele nunca foi para a Espanha. E ele não ficou amargo, ele foi preso. E ele foi decapitado em vez de ir para a Espanha. Você vê, ele estava sempre satisfeito. A última carta que ele escreve na cadeia, você vê, ele não é um homem frustrado, nem amargurado, nem ressentido. Paulo nunca quis servir a Deus como ele queria. Não é? Ele estava pronto a passar anos na cadeia, parecia um desperdício, mas se aquilo era o que Deus queria. Então, Deus claramente revelou que o mais velho ia servir ao mais novo, e óbvio que Deus podia fazer Jacó nascer primeiro. Eram gêmeos. Não é? Mas Deus queria mostrar aquilo que Ele mostra sempre, como Ele escolhe de maneira totalmente diferente daquilo que os homens escolhem, e a graça dele escolhe o pior. E Deus disse: Jacó vai carregar o nome da família, em Jacó eu vou abençoar, em Jacó a posteridade
e as bênçãos de Abraão vão atingir o mundo. Em Jacó, eu vou enviar o meu filho ao mundo. Em Jacó é que as famílias da terra serão abençoadas. Em Jacó é que o meu nome será invocado, né? Eu vou ser o Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não vai ser de Esaú. Por quê? Porque eu não quero. Não é? Eu vou escolher o mais novo. Você vê que essa profecia carrega tudo o que inclui nós. Todos nós fomos salvos, relacionados com essa profecia. Então ele está dizendo, é de Jacó que eu vou trazer o Messias, é que meu filho virá ao mundo, é que todos os eleitos vão ser salvos. Todos os eleitos vão ser salvos em Jacó. Então, Isaac e Rebeca sabiam disso, que essa era a vontade de Deus. Mas Isaac foi capturado, seu coração foi capturado pelo seu filho mais velho, e ele amava Esaú de uma maneira, isso parecia ser comum na família de Abraão, não é? Isso é um problema que se repete, e ele favorecia Esaú, e ele não podia enxergar que a vontade de Deus era a melhor coisa para a família dele. Como eu disse, quase sempre nós queremos servir a Deus, contanto que Deus reconheça que a minha visão de como eu devo servir a Ele é boa. Então, se isso não acontecer, eu me frustro, porque é óbvio que a frustração não é porque Deus não está sendo servido, é porque eu achei que eu tinha que ser missionário, ou eu achei que eu tinha que ser isso, eu achei que Deus tinha que usar o talento que eu acho que Ele tinha que usar. E às vezes, e na maioria das vezes, Deus faz exatamente o oposto. Então, Isaac achou que podia executar a sua vontade, que ela era melhor que a vontade de Deus, e por isso ele fez uma bagunça enorme na sua família e na sua vida. Sempre que nós nos ressentimos da vontade de Deus, nós bagunçamos tudo, e os nossos ressentimentos só mostram como nossos corações não estavam capturados pela vontade de Deus. E então, acabou que ele colocou o peso do seu amor sobre Esaú de tal maneira que fez com que Rebeca fizesse o oposto. Ele claramente mostrou o seu favoritismo, e isso sempre cria um monte de problemas, ressentimentos, iras, enfim. Então Esaú cresce para ser um homem impulsivo. Esaú cresce percebendo isso, e ele é um homem instável, ele é um homem de temperamento quente, ele é um homem cheio de raiva, ele é um homem que reage rápido a qualquer coisa que se levanta contra ele, e essa impulsividade dele se mostra claramente um dia que ele, por exemplo, foi caçar e ficou caçando e não pegou muita coisa, estava morrendo de fome, e quando chegou, Jacó estava fazendo lá um ensopado, e ele estava com tanta fome que ele disse: me dá esse guisado para comer, ou então vou morrer, eu preciso comer. E Jacó disse: sabe, você tem um direito inato, e eu estava há muito tempo querendo falar com você a respeito disso, de primogenitura, mas se você vender para mim, eu dou guisado para você. É uma proposta tão ridícula, não é? Que só alguém impulsivo, que não leva nada muito a sério, pode realmente ouvir isso e ir em frente. O que ele diz é o seguinte: o que me adianta bênção da primogenitura se eu morrer de fome? Se eu morrer de fome, eu não vou ter nada. Então ele apenas ri da promessa e ignora. E quando Jacó está velho, percebe que está perto da morte, não é? E Isaac, não é que ele está tão perto da morte como ele acha, mas ele acha que está, e já cego, e ele chama Esaú para abençoar Esaú. Você vê que mesmo velho, ele continua depois de anos e anos e anos indo na direção oposta àquilo que Deus falou. E ele disse: vai lá, caça, prepara algo para mim e eu vou oficialmente te abençoar. Ou seja, a bênção da primogenitura, de ser o chefe da família, o que vai carregar o nome da família, tudo oposto do que Deus tinha dito. Eu vou dar a você. E assim que Esaú vai, Rebeca ouve,
e manda Jacó se disfarçar e para que o pai abençoasse Jacó, e nós sabemos que ela tem uma estratégia. Isaac fica com medo, ele diz, Jacó fica com medo, ele diz, olha, em vez do papai me abençoar, quando ele perceber, ele vai me amaldiçoar, eu vou ficar amaldiçoado, em vez de ser abençoado. E Rebeca diz, não, que a maldição caia sobre mim, se ele amaldiçoar você. E nós sabemos como aconteceu, e Isaac percebe algumas coisas estranhas, mas abençoa Jacó, e logo depois Esaú chega. E Isaac diz, eu não posso te abençoar, porque eu dei a bênção para o seu irmão. E a Bíblia diz em Gênesis 27, 34, quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, ele explodiu com um grande grito alto de amargura. Ele ficou totalmente irado, totalmente possesso, totalmente cheio de ira e amargura. Por isso o autor de Hebreus, quando está falando sobre ira e amargura, traz Esaú. E Esaú está irado mais ainda porque ele sabe algo que que Isaac também sabe, que a bênção não era uma magia, não era uma coisa que um mago faz, e o poder saiu de mim e foi para o outro, agora eu não posso pegar mais. É óbvio que o pai podia dizer, não, Jacó me enganou, eu vou abençoar você. E se ele abençoasse Esaú seria o abençoado com a bênção da primogenitura. Não era algo nem como a lei dos medos e dos persas, que depois que o cara falou, ele não queria que Daniel fosse jogado, mas ele não podia voltar atrás, porque ele tinha feito a lei, e nem era magia. Olha, a energia, o poder saiu da minha mão, foi para o teu irmão, agora não tem mais bênção para você. Se Isaac quisesse, ele podia abençoar Esaú, e como Jacó disse, papai quando descobrir vai me amaldiçoar, e podia amaldiçoar, se quisesse, o seu filho. A bênção não era algo mágico, tudo tinha sido uma fraude, foi fraudulento, ele poderia tirar. Obviamente Jacó tinha enganado Isaac, e se ele quisesse, ele podia se virar naquele momento e dizer, espere um minuto, foi tudo uma falsidade, Jacó se aproveitou da minha cegueira, e vem cá, eu vou abençoar você. Mas Isaac não quis fazer isso. Você vê, não é porque ele não podia, e não é porque a bênção é uma coisa mágica que já tinha ido para Jacó. Por que ele fez isso? Porque Isaac não abençoou Esaú, e a ira em Esaú se transformou num profundo rancor e amargura. É que naquele momento, no final da vida já, Isaac percebeu o óbvio, o que ele já devia ter percebido. Isaac percebeu que lutou a vida inteira contra Deus. Isaac percebeu que desde o início a bênção devia ser de Jacó. Que quando as crianças nasceram, antes de elas nascerem, Deus tinha dito isso. Mas que ele resistiu a vida inteira o propósito de Deus. E Isaac percebeu que Deus tinha feito a vontade dele de qualquer forma, e ele não teve coragem agora de desfazer o que evidentemente ele já devia ter feito, sem precisar de todas aquelas coisas acontecerem, sem causar todo aquele dano à sua família. A bênção era de Jacó, ele foi instruído quando as crianças nasceram que a bênção era de Jacó. Então é por isso que ele diz a Esaú, eu não posso mudar. Não é porque ele não podia dizer, foi uma fraude, eu vou abençoar você. Ele podia, mas ele finalmente aceita o fato de que ele a vida inteira lutou contra aquilo que Deus fez, e Deus fez o que ele queria, e ele só conseguiu causar discórdia, ódio entre os irmãos, e naquele dia ele parou de fingir. Não, a bênção vai ficar onde ela tinha que ficar. Eu estava errado. Eu devia ter instruído vocês desde criança com aquilo que Deus tinha ensinado a mim, a mãe de vocês. E Isaac percebeu então que é óbvio, Esaú tinha sido mais importante para ele do que Deus. Porque quando Deus é a coisa mais importante para nós, não há nenhuma dificuldade em ir na direção que Deus está dizendo.
Como eu disse, quando a gente decide que vai servir a Deus com um determinado talento, em determinado ministério, fica frustrado, é óbvio que aquilo era mais importante do que Deus. Porque se Deus fosse mais importante, que importa como Deus nos use? Na cadeia ou solto, de uma maneira velada, uma maneira pública. Não importa. Deus faz de forma tão diferente, com pessoas que ele às vezes capacita da mesma forma, ou tão grandemente. Por exemplo, Spurgeon foi tão conhecido em vida, já um homem como A.W. Pink, só depois de morto se descobriu que ele tinha uma mente cheia, não é, de um conhecimento incrível da palavra de Deus, e aí só depois que ele já tinha morrido, as pessoas tiveram acesso ao que ele escreveu, e é tão maravilhoso, é tão profundo. Mas então como é que a W. Pink passou a vida sem ser reconhecido nunca? Porque Deus quis assim. Então, ninguém desonra Deus para a glória de Deus. Se você diz que o seu casamento é para a glória de Deus, mas você age nele de tal maneira que Deus é desonrado, é óbvio que ele é mais importante do que Deus para você. É óbvio que Esaú foi mais importante para Isaac do que Deus. E agora, um mal tinha sido criado na família. Sempre que nós resistimos à vontade de Deus, nós não impedimos a vontade de Deus, é óbvio, não é? Mas há toda espécie de males ligada a nós não nos alegrarmos com o que Deus se alegra. Então agora Saul era um homem endurecido, era profano, e ele queria que as coisas fossem melhor em sua vida. Nesse texto, às vezes dá a ideia de que ele se arrependeu, ainda que ele buscou com lágrimas o lugar de arrependimento, ele não encontrou. Fica parecendo que ele se arrependeu de verdade, mas Deus disse, não. Só que isso é impossível. O verdadeiro arrependimento sempre é produzido pelo próprio Deus, e é impossível alguém se arrepender sem que Deus esteja realmente agindo. Portanto, é impossível o verdadeiro arrependimento não receber o perdão de Deus. Saul gritou, ele chorou, mas ele não queria o perdão de Deus, ele queria a bênção. Ou seja, o arrependimento seria ele saber, Senhor, tu escolheste Jacó, e eu me alegro nisso. Me perdoe se em algum momento eu quis aquilo que a tua vontade tinha dito que era Jacó. Ou seja, arrependimento verdadeiro é se ele agisse como Jonatas, que, tendo direito ao trono, tanto quanto Esaú tinha naturalmente direito à primogenitura, Jonatas diz para Davi, Deus te escolheu, e eu vou estar ao seu lado. Eu vou ser a pessoa que vai ajudar você a fazer aquilo que Deus escolheu. Ou seja, você vai ficar no meu lugar. Eu devia ser rei, quem vai ser rei é você. E eu não vou aceitar isso de maneira amarga, eu vou até para o canto. Não, eu vou estar te ajudando. Eu vou estar ao seu lado. Ou seja, isso é arrependimento se fosse isso que brotasse no coração de Esaú. Mas não era isso. Ele estava triste, e ele desejava, com as suas lágrimas, que Deus fizesse o que ele queria. Então ele nunca se arrependeu. A Bíblia diz que ele era profano, sem Deus, imoral, ou seja, não havia temor de Deus no coração dele. Você vê que apesar da longa demora, Isaac caiu em si. Eu lutei contra Deus, eu não vou lutar mais. O meu filho Esaú pode ficar ressentido contra mim, e agora ele está ressentido e cheio de ira contra o seu irmão, mas eu lutei contra Deus até aqui, mas não vou em frente. Mas Esaú continuava lutando contra a vontade de Deus. Ele estava chorando e triste, ele não queria estar sentindo o que ele estava sentindo, ele queria que aquilo mudasse com Deus mudando a sua vontade. Não é? E é por isso, a partir daquele momento, ele começou a buscar um consolo. É aí que a ira entra, né? E a amargura, porque ele começou a se consolar com pensamentos de matar seu irmão. Pensar mal do outro, muitas das vezes, ou você tem duas opções: ou você se consola
através do Consolador. Ou Deus te consola, ou você vai ter que se consolar de alguma forma. E muitas das vezes, quando alguém faz algo a nós nos consolamos, nós tiramos o nosso consolo de pensar coisas ruins sobre aquela pessoa. Nós nos consolamos de pensar em as coisas irem mal para aquela pessoa. Você vai precisar tirar o consolo de algum lugar. Esse é um exemplo perfeito de rancor, uma grande definição. O autor de Hebreus está falando de amargura e da santidade sem a qual ninguém vê a Deus, ou seja, como Deus faz algo totalmente diferente daquilo que é natural no coração do homem. Ou seja, ou Deus te conforta, ou você vai se confortar. E sempre que você se confortar, você vai se confortar de uma maneira em que o teu conforto tem que ser algo que expresse amargura e expresse aquilo que a ira é. Então você se sente melhor. Esaú passou, ele planejou o tempo todo e ficava se consolando com o momento em que ele ia decapitar seu irmão, o momento que ele ia matar seu irmão. Ele se sentia melhor da sua raiva. Ou seja, é aí que ele achava consolo para a sua amargura, para o seu coração insatisfeito. É por isso que raiva, na palavra de Deus, a Bíblia diz que é igual a assassinato, porque é você buscar consolo em algo que pode você fazer aquela pessoa, através da sua boca, ou através de qualquer tipo de acontecimento que venha acontecer com ela. Então, a mãe de Jacó disse a ele: olha, o seu irmão ele guarda isso, é assim que ele se consola. E ele não vai matar você enquanto seu pai estiver vivo, mas se seu pai morrer, ele vai te matar. E Jacó também sabia isso. Então, quando Isaac, na verdade, em certo sentido, pronuncia a bênção sobre Esaú, ele prevê, porque também ele traz uma bênção sobre o seu filho. Não é a bênção da primogenitura, mas ele prevê que Esaú vai viver pela espada, que ele vai ser um homem movido pela raiva a vida inteira. É o que Isaac diz ao abençoar Esaú. E você vê, tudo é uma questão de consolo, tudo é uma questão de paz. Você vai tentar tirar o seu consolo de algum lugar. Se ele não vem de Deus nas situações da vida, você vai buscar o consolo de uma maneira em que você mesmo se consola. E quando sempre você se consola e não Deus, você vai em direção à ira e à amargura, como aquelas pessoas estavam querendo saber lá o que o texto estava dizendo, o que é irai-vos e não pequeis, no Salmo 4:4 e em Efésios 4:26. Então a Bíblia diz que ele era profano, ele era imoral e sem Deus, e que havia uma raiz de amargura na vida dele a partir daquele momento. Mas essa palavra devasso não é uma má tradução, mas às vezes não dá a ideia exata. Literalmente significa que ele era secular, não é? Ele era uma pessoa voltada para o imediato. Uma pessoa secular está com a sua mente no mundo, ele não está com a mente na eternidade, não é? Ele não pode ter o consolo, por exemplo, que vem, igual o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 5, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo está sofrendo, ele diz, tudo é leve, porque ele tem um consolo enorme, porque ele não é um homem secular. Ele não está com seus olhos no imediato, ele está com seus olhos na esperança da glória. Então, essa é a palavra que é usada para Esaú. Ele é um homem secular. Então, é uma pessoa voltada para o imediato. Então, nós podemos dizer que a raiva está sempre ligada ao que é o seu foco, naquilo que você está ligado realmente. Você vê, há uma enorme diferença. Você vai buscar consolo, e você tem um consolo infinito
é por isso que o Espírito Santo é chamado de o Consolador, se você não busca você mesmo o seu consolo, se você não é secular, se o seu consolo não está no imediato, não é? Então, a raiva tem sempre a ver com o seu foco, a ira. E a raiva sempre é uma consequência do nosso amor. É isso. Essa talvez seja a melhor definição e a melhor maneira para você entender o Salmo 4:4 ou Efésios 4:26. A raiva desperta sentimentos em você para defender aquilo que você mais ama, aquilo que é mais importante. Você fica bravo no grau que alguma coisa é importante demais para você. É por isso que C.S. Lewis, quando está falando lá no que a gente leu no início, ele diz: falar sobre perdão é uma coisa maravilhosa, até que você tenha algo para perdoar, principalmente quando nós estamos pensando, por exemplo, ele menciona a Segunda Guerra Mundial e todas as coisas que aconteceram. Então a raiva é o que desperta você e todas as suas faculdades para defender aquilo que você mais ama. É óbvio que a amargura, eu estava falando, por exemplo, alguém diz que vai servir a Deus, mas é óbvio que o amor dele não está em Deus, está naquilo que ele gosta de fazer. Quando aquilo é frustrado, então a raiva defende aquilo, defende o que ele mais ama. Então, se ele amasse a Deus e não aquilo, a raiva nem se levantaria, a raiva sempre se levanta assim. Então você fica bravo no grau em que você ama alguma coisa. É por isso que você fica mais bravo ou menos bravo, não é? É por isso que a maioria das pessoas estão indignadas com o crime, com a violência, mas não com o pecado. Quantas vezes, essa semana mesmo eu vi um pastor falando, não, porque é muito mais importante, contrariando totalmente o que a Bíblia diz, né? Óbvio, olhar para o pobre, para o social, do que para os pecados sexuais. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, quando ele fala que do céu se manifesta a ira de Deus, e como ele vai mostrar a ira de Deus derramada sobre os homens, o que ele começa a dizer? Ele começa a falar exatamente sobre a degradação sexual do homem. Mas por que essa pessoa diz isso? Porque se você ama mais os homens do que Deus, você vai achar crime pior do que pecado. Crime vai despertar a sua ira, você vai achar uma coisa repulsiva, como é, mas o pecado você vai relativizar. É óbvio que você não odeia o crime porque ele é pecado, porque senão você não faria o paralelo entre aquelas coisas que você acha que não está atingindo o homem. Então, você fica bravo no grau em que você ama alguma coisa. Se Deus for o seu maior amor, então o pecado é a coisa que você mais odeia, porque pecado é uma coisa feita contra Deus, mesmo que não atinja nenhum ser humano. Agora, quando Deus não é o seu amor, então para você crime é a pior coisa, porque atinge o que você mais ama, que é o homem. Então, nós amamos mais o homem ou mais a Deus? Isso fica evidente pela nossa reação. Se nós achamos um crime uma coisa repulsiva, horrível, e achamos a mentira ou um pecado sexual, está certo, é errado, mas é óbvio que isso mostra o que você ama. Uma coisa desperta a sua ira, desperta os seus sentimentos que se levantam contra aquilo. A outra coisa não desperta, porque você é natural, não é? O homem natural, ele não tem nenhum sentimento ruim contra o pecado, ele ama o pecado. Mas ele não gosta do crime, da violência. Por quê? A não ser quando é ele que faz. Porque atinge ele, porque atinge as pessoas, e porque, de certa forma, ele faz parte da humanidade. Então a raiva é o que defende a coisa que está sendo ameaçada, a coisa que você mais ama. Isso desperta a sua paixão. É por isso que há paixão para defender a sociedade, o homem, e nenhuma para Deus. Aquilo que é só contra Deus, supostamente, na mente da pessoa, ela relativiza, não é tão grave. Aquilo que atinge um ser humano é muito grave. É o oposto do que a Bíblia é. Então, a sua hierarquia de amor é a hierarquia da sua raiva. Então, olhe para a sua raiva. Olhe para a sua ira. E você vai estar descobrindo a hierarquia do seu amor.
Porque a hierarquia do amor, a hierarquia da raiva, as coisas que você não ama muito, não te deixam irritado ou irado quando são ameaçadas. Aquilo que você ama muito, quando é ameaçado, provoca muito a sua ira. Aquilo que você ama totalmente vai provocar a sua ira final, se for ameaçado. Então, as coisas que você ama muito fazem você muito irritado quando é ameaçado, que você ama pouco, faz pouco. É isso que a raiva é. A raiva só está mostrando os seus amores. Quando você fica totalmente... Você não acha que muito Deus ser ofendido dia e noite pela humanidade não é nada demais, mas quando alguém te ofende, você fica muito irritado. Você não pode admitir que você seja difamado. Porque é óbvio, essa é a hierarquia do seu amor. Você se ama muito, você ama muito a glória do seu nome, você ama muito a sua reputação, e você não está nem aí para a reputação de Deus. Portanto, se o homem ofende Deus, você até achava que Deus devia relevar e levar ele para o céu assim mesmo. Não para mostrar a sua graça infinita, porque você acha que os homens mereciam isso, porque não é grande coisa. É por isso que grande parte dos cristãos tem dificuldade com a ira de Deus. Porque a ira está falando sobre a hierarquia do amor. O amor infinito de Deus está sobre o seu filho. Tudo que o desonra tem uma ira infinita. Mas como você não faz de Deus o objeto final do seu amor, as ofensas contra Deus não te iram. Você pode até dizer, eu não faço. Não é? Mas acho normal. Eu não faço isso, mas também acho normal que aquela pessoa está fazendo. Você não fica irado. Não é? Aquilo não te perturba. Mas se fosse o teu nome que estivesse sendo desonrado, aí você fica muito perturbado. Porque a hierarquia do seu amor. Então, raiva fala sobre o seu amor, ira fala sobre o seu amor. Então é óbvio que pode existir uma ira que não é pecado, se ela estiver apontando para o amor certo. E é óbvio que grande parte da ira é totalmente pecaminosa, porque quase sempre ela está mostrando para nós, a hierarquia do seu amor é diabólica. A hierarquia do seu amor está centrada no seu orgulho. Então, você está com raiva quando você sente que o que você ama está ameaçado. A Bíblia diz que o coração de Paulo se encheu de revolta quando viu a idolatria na Grécia. Você vê, as pessoas iam para a Grécia, via aquelas belezas incríveis da grande cultura grega e ficavam encantadas. Paulo não ficou encantado. Ele viu o quanto Deus era totalmente desonrado lá. Isso é a hierarquia do amor, a hierarquia do amor de alguém. Então a razão que é muito importante perceber isso é porque como isso é embaraçoso. Cada vez que você sentir raiva, você deve perguntar, que coisa que eu amo que está sendo grandemente ameaçada, que é tão importante para mim? E você vai começar, ao entender a hierarquia do amor, entender o que a tua ira é, o que a raiva é. Quando nossos planos para o nosso dia de folga são frustrados, as pessoas ficam chateadas, as pessoas ficam com raiva por qualquer bobagem. A pessoa faz um plano de passar um final de semana, um feriadão, aí ele liga a televisão e diz, vai chover. Fica com raiva. Mostra quão ridícula é as hierarquias do amor daquela pessoa. Talvez se ela tivesse um problema e não pudesse estar no culto, ela ia achar demais, hoje não posso ir. Mas se aconteceu um evento que impede ela das suas férias maravilhosas, ela ficou com raiva, ela fica chateada, fica frustrada. Ela devia perguntar nessa hora, qual é a hierarquia do meu amor? Por que eu estou tão chateado porque eu não posso fazer essa viagem agora? Ou porque o tempo não vai ajudar, ou porque vai chover? Então, quando Deus está irado, Ele está irado continuamente contra o pecado, por causa da hierarquia do amor de Deus. Sua glória, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele criou tudo para manifestar a glória do seu Filho, e aquilo que Ele não está manifestando a glória do seu Filho, desperta nele a ira infinita, porque o seu amor pelo seu Filho é infinito. A ira de Deus só está mostrando a hierarquia do amor de Deus. Mas a nossa ira também, quando Esaú fica com raiva, é porque ele ama
a sua barriga, ele ama o seu poder, ele ama a sua posição, e a sua posição foi tomada por outra pessoa. Quando outras pessoas tomam a glória de Deus, na maioria dos seres humanos não estão irritados, mas quando ele acha que tomaram o lugar dele, no trabalho, até na igreja, ele fica irritado, porque a hierarquia do seu amor, a hierarquia do seu amor mostra ou a beleza daquilo que a verdade fez do coração, ou a feiura do que o pecado é no coração do homem. Então, é isso que faz o homem estar contente e descontente. Então, muitas pessoas estão contentes com pouco conhecimento de Deus. É óbvio que ele não está contente com pouco dinheiro, por causa da hierarquia do seu amor. Ele não ama o conhecimento de Deus, mas ele ama muito dinheiro. E se ele perder a oportunidade de estar num culto como esse, meditando na palavra, não é nada demais para ele. Mas se ele, por acaso, acontecer uma coisa que faz ele perder uma quantia de dinheiro, ele fica irritado, ele fica frustrado, porque a hierarquia do seu amor é a hierarquia da raiva. Então, ele está satisfeito com pouco conhecimento de Deus, com um pouco de comunhão com Deus. Ele está feliz com um pouco de espiritualidade, mas não que coloque ele numa posição muito diferente do mundo e da cultura dele. Ele está sempre ansioso, e suas ansiedades é exatamente o medo que aquilo que ele ama não seja alcançado, ou seja perdido. E se for, a ansiedade vira o quê? Vira frustração, amargura e depressão. E você está ansioso para que as coisas do mundo, e nunca contente, satisfeito com ela. A pessoa nunca chega. O sábio, na Bíblia diz: aquele que ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Você vê a hierarquia do amor. Você só acha que leu a Bíblia o suficiente porque você tem pouco desejo por ela. E a raiva é isso. Então as prioridades são iguais em todos os homens irregenerados. Porque todo homem irregenerado, ele é secular, ele nasceu assim. Então a nossa raiva é muito reveladora. E quando nós percebemos que a raiva é uma função que defende o que nós amamos, nós, se tivermos um coração aberto para a verdade, vamos sentir a miséria do que é a ira e a raiva muito mais profundamente, não só pela raiva em si, não só pela ira em si, mas pelo amor que ela revela. Porque eu estou irado contra isso, frustrado ou amargo, mas outras coisas não me deixariam assim. Então a maneira como você descobre o que você realmente ama é seguir sua raiva, seguir sua frustração, seguir sua amargura. Como eu disse, alguém estava querendo dar uma de espiritual, falando que o crime contra o homem é muito mais grave do que os pecados que para ele atingem só Deus. Mas o que ele estava fazendo publicamente é só mostrar a hierarquia do seu amor. A violência na sociedade, ou a sociedade ruim, deixa ele muito chateado, possesso, triste. O que a humanidade faz com o nome de Deus não deixa. Ele tem uma hierarquia diferente da hierarquia de Deus, e ele está tentando mostrar espiritualidade com isso. Então o que deixa você mais furioso é o que é o seu maior amor. Quanto maior a ira, maior o amor está sendo revelado. E aquilo que desperta pouco a sua contrariedade mostra que você ama pouco, ou que você não ama nada. Então isso é muito revelador, primeiro porque a Bíblia nos diz, então, obviamente, que a ira e a raiva em si não é um pecado. A Bíblia não diz que Deus fica irado. A ira de Deus se manifesta continuamente. É impossível Jesus não estar sendo manifestado e glorificado, e a ira, porque é a reação da hierarquia do amor.
Então você vê, Deus está irado, Jesus mostrou a sua ira, e eles são perfeitos. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que pisa o lagar da ira de Deus. Então o Salmo 4 e Efésios 4, quando diz irai-vos, mas não pequeis, está dizendo, que hierarquia de amor a sua ira mostra? É óbvio que você vê, não é que eu sinto a ira, mas eu me controlei, porque a ira, como as pessoas estavam dizendo, era uma coisa natural, ela vem naturalmente, mas a gente se controla e a gente não peca. Não, você vê, a ira em si já é pecado se o que desperta ela, e ela aponta, é um amor, e a hierarquia do amor errado. Ou seja, o que desperta ela é exatamente o meu amor em algo no qual não devia estar meu amor. Então, você vê que os textos dizem irai-vos, contanto que a hierarquia do amor que seja sendo mostrada, seja a hierarquia do amor que é mostrada em Deus, não é que isso é algo não muito bom, pelo contrário, a ira de Deus revela o seu infinito amor, a hierarquia final do seu amor. Então, se você nunca ficasse com raiva, isso só significava que você não ama nada. Então, na verdade, a Bíblia diz que há muitas coisas, situações, em que uma falha em estar irado é uma falta de amor. Então, é óbvio que não estar irado, ou não sentir tudo que continuamente essa cultura e essa sociedade faz contra Deus, só mostra que você não o ama. Isso não desperta em você isso. Então, há pessoas que dizem, eu sou cristão, eu nunca... O que ele está mostrando é o oposto, ele não se importa com Deus, nem com a glória de Deus. Então, o cristão não é alguém que nunca fica irado. Isso é estoicismo, isso é estoicismo pagão, isso não é cristianismo, isso aquilo que as religiões orientais dizem, você encontrar um equilíbrio em que nada te deixa nunca irado, isso é encontrar o lugar onde nada importa, não é? Então você nunca vai ver a Bíblia falar sobre ira assim. A ira pode ser boa ou má, dependendo da hierarquia do amor que ela mostra. E se você quer ser uma pessoa forte, por exemplo, diz Marco Aurélio, que é um estoico, ele diz, nunca deixe nada chegar até você, nunca deixe nada ser importante, nunca deixe nada ser importante para que nada te domine, e assim você nunca vai ter a ira saindo do seu controle. Isso é matar a nossa humanidade. Não é? A Bíblia diz que você nunca deve ficar... a Bíblia diz que você nunca deve ter uma ira que mostre que a hierarquia do seu amor não é igual a de Deus. Ou seja, é centrada em você e você não quer ser indiferente. A questão toda não é ter controle sobre a ira, porque mesmo uma ira controlada ainda é uma ira. E mesmo uma ira controlada que não explode, ainda mostrou a hierarquia do amor do teu coração, mostrou se o seu coração, mostrou as coisas que você mais ama, fez um diagnóstico. Então o que você está buscando não é um equilíbrio, eu quero ser uma pessoa equilibrada, então a ira, se estiver equilibrada, não, a questão toda é qual a hierarquia do seu amor, é isso. E seria terrível, então, dizer que um cristão nunca fica irado. Pelo contrário, como seria absurdo dizer que Deus não fica irado, ou que a ira de Deus não é tão infinita quanto o seu amor, já que a ira simplesmente mostra a hierarquia do amor de uma pessoa. Então é óbvio que a Bíblia diz que nossa ira quase sempre mostra aquilo no ser humano que é o oposto a Deus.
Porque quando as coisas mais importantes na sua vida não estão acontecendo, você está irado. E quase sempre isso que é mais importante, que é o que você mais ama, não devia ser. Então é óbvio que Paulo, quando diz assim, eu perdi todas as coisas por amor a Cristo, ele não está irado, ele não está frustrado, porque é óbvio que aquelas coisas que ele perdeu, ele não está falando sobre... ele está falando sobre a posição que ele tinha, a respeitabilidade acadêmica, ele está falando sobre como a sociedade vê ele como uma pessoa importante, uma pessoa relevante, todas as coisas que não são mais em si mesmas. Mas você vê, ele disse, eu não amo essas coisas. De tal maneira que agora, como a gente viu na semana passada, se eu não me engano, ele falando, foi numa quinta, ele falando com Timóteo, eu sou tratado como um bandido, como um marginal. Você vê, mas ele não está irado, ele não está frustrado, ele não está ressentido, porque é óbvio que na hierarquia do amor de Paulo, o nome dele, a posição dele, a respeitabilidade acadêmica, tudo isso ele disse agora para mim, é lixo, é esterco, perto de Cristo. Então, você vê que há uma hierarquia de amor totalmente diferente. Então, quando você fica com raiva porque o seu direito está sendo pisoteado, não mas não quando a imagem de Deus está sendo uma imagem mentirosa, isso está mostrando essa hierarquia do amor totalmente contradizente com aquilo que o coração de Deus é. Então você devia realmente achar que a sociedade é horrível. É horrível não por causa das consequências do pecado, mas por causa do pecado. Por causa daquilo que o pecado é. As consequências não são tão terríveis quanto o pecado, de tal maneira que hoje, apesar da sociedade ser o que ela é, ela está recebendo graça, porque o que ela merece, um dia vai ser derramado, e é infinitamente pior do que o que você está vendo hoje. Hoje o que você está vendo são homens passar a maior parte dos seus anos com saúde, ter filhos, ter corpos saudáveis, que falham, mas que a maior parte do tempo em seus anos não é assim que eles funcionam. Então, essa hierarquia está tão diferente da de Deus, que é óbvio que nossas raivas e iras buscam um consolo em nós mesmos, que sempre é ressentimento. Esaú, ele se consolava em imaginar o seu irmão morto. Ele não tinha matado ainda, ele tinha que esperar o seu pai morrer, por exemplo. Mas enquanto o seu pai morria, ele ficava pensando, mas eu vou matar ele. E isso consolava ele, isso dava a ele uma válvula de escape, enquanto ele esperava. Então, isso nos leva ao início. Você vê como tudo funciona. Pecado é fazer alguma coisa mais importante do que Deus. Por isso que muitas coisas boas são pecado. É por isso que a Bíblia diz que tudo o que um homem faz é pecado. Mesmo aquilo que você, olhando não como Deus, acha que não é. Como o homem faz os seus atos de bondade, entre aspas, não para a glória de Deus, mas voltado para si mesmo, isso é pecado, porque é óbvio que aquele ato dele não está fazendo de Deus a coisa mais importante, mas ele mesmo. Então o pecado é o que leva o coração a dizer que qualquer coisa, mesmo coisas boas que Deus nos deu, vão nos fazer feliz ou completos. Pecado é dizer, se eu for casado, eu vou ser feliz. Eu não sou feliz porque eu não sou casado. Então, isso é pecado. Porque isso mostrou uma frustração que mostra a hierarquia do seu amor. Ou então você disser, se eu tiver filhos, ou se eu fosse bem sucedido nisso, ou se Deus me usasse dessa forma, ou se as pessoas me aceitassem, ou se eu tivesse dinheiro, ou se eu tivesse reconhecimento profissional,
Ou se eu tivesse satisfação ministerial, eu não estou satisfeito com o meu ministério. Isso é pecado, tudo isso é pecado, porque tudo isso está dizendo que na hierarquia dos meus amores, Deus não está lá. Todos nós temos coisas que elevamos à frente de Deus, e isso foi o pecado em nossas vidas, e ainda é, quando se manifesta. Então, você vê que o que faz você ter raiva sempre é o seu amor. Quando qualquer uma dessas coisas, se o teu casamento é a coisa mais importante, você vai servir a Deus, mas se o teu casamento não ficar melhor, você começa a ficar frustrado. Por que Deus não está fazendo isso? Você começa a ficar amargo. Por que Deus não está me ouvindo? É óbvio que na tua hierarquia do amor, o casamento era muito mais importante do que Deus. É o que te dá felicidade. Então você pode fantasiar felicidade se o casamento for de determinada forma, mas você não pode olhar para Deus e para tudo que Ele é para você e estar satisfeito. Então você está acorrentado a coisas que não é Deus, e tua raiva sempre se manifesta quando essa coisa a qual você está acorrentado está ameaçada, ou de não acontecer, ou se já aconteceu de sair fora do seu controle, porque você está preso àquilo. E esse é o tipo de raiva que é pecaminosa. Sempre. Esse é o tipo de ressentimento, de raiz, de amargura, de tristeza, e que te leva à depressão, que é pecaminoso. Então essa raiva te aprisiona, esse é o tipo de raiva que te controla. É óbvio que a raiva de Esaú passou a controlar ele. Ele tinha que esperar a hora de matar seu irmão, ele tinha que se consolar pensando com o momento em que seu irmão ia estar sendo morto. Essa raiva, ela usa você em vez de você usá-la. Você vê, Paulo sentiu no seu coração uma raiva pela desonra em que Deus estava. Aquilo foi usado para quê? Para ele pregar o evangelho na Grécia. Mas a raiva, quando não está com a hierarquia do amor certa, ela vai fazer você, é óbvio, em tudo desonrar a Deus como ela própria é. Então como é que você lida com ela? Não é? Há 3 coisas estabelecidas aqui na passagem, 3 coisas, e nós temos alguns minutos para falar sobre elas. Você precisa estar ciente da raiva em sua vida, do ressentimento, da tristeza e da depressão. Você precisa estar ciente dele. Você pode parecer óbvio, não é? Mas não é. Por isso que aqui ele fala de raiz de amargura. Por quê? Porque raízes são coisas invisíveis. A raiz está debaixo da terra, mas ela é uma árvore completa lá. Ela vai crescer, vai ter frutos. Então, muitas das vezes você não quer admitir que há uma amargura, uma insatisfação e uma raiva, não é? Porque você odeia admitir essas coisas a respeito de si mesmo. E quando dá algo errado no seu trabalho, você fica furioso, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, você não quer que as pessoas achem que o trabalho é a coisa mais importante para você. Você quer que as pessoas achem que na sua hierarquia do amor, Deus é a coisa mais importante. E você mesmo não quer naturalmente acreditar em que os seus amores estão longe de Deus. Então você vai encontrar uma outra razão para a sua tristeza, ressentimento e raiva que se escondeu e que se torna o que ele está chamando de amargura. Amargura. Porque essa é uma maneira de você, negando isso, se sentir num certo controle. Mas o que a Bíblia diz é que isso vai crescer. É como uma raiz. Isso vai distorcer a sua vida. Não adianta, então, como cristão, você falar: eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir raiva, eu tenho que controlar minha raiva, oh Deus, eu tenho que controlar minha raiva, eu não vou ser uma pessoa explosiva, eu vou... Porque não adianta, se
há uma raiz de amargura. O que a raiz está esperando, a semente está esperando, é só o ambiente certo para ela se manifestar. Mas não é para ela existir, é para ela se manifestar. E é óbvio que em alguns momentos vão acontecer coisas que elas vão se tornar mais evidentes, não é? Mostrando a árvore inteira, mostrando os frutos que vêm dessa árvore. Então, de repente, o alçapão se abre e uma floresta de coisas vis fluem. Mesmo você tendo tentado explicar os seus sentimentos, sua insatisfação, sua tristeza, de uma maneira que não estava ligada às hierarquias do seu amor. Ou então você fica cínico, não é assim? Porque isso é amargura, é assim que ela funciona. Você foi ferido por alguém, então você diz que você não confia em mais ninguém. Então você vê, a hierarquia do seu amor sobre você é tão grande, que ela passou a ser a medida com que você mede todo mundo por aquilo que alguma pessoa fez. E quantas vezes você diz isso? As pessoas dizem isso: eu fui ferido por um cristão, então eu fui na igreja, numa igreja que eu era, fizeram isso, então eu tenho uma coisa com a igreja. Amargura, raiva, não é? Mostra uma hierarquia diabólica de amor no coração da pessoa. E uma vez eu vi um filme de um cara que ele odiava japoneses, porque lá na história dele, ele foi prisioneiro no campo de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, e ele sofreu tanto lá que ele não gostava de japonês nenhum, não é? E isso é a essência da amargura que opera nas profundezas. É óbvio que ele tentava encontrar um defeito novo nos japoneses, mas era só porque ele tinha sido ferido lá no campo de prisioneiros. Você vê, e a hierarquia do nosso amor acaba sempre nos controlando. Agora, ele via todos os japoneses através da hierarquia do seu amor, de como ele foi ferido. Controla o seu comportamento, controla os seus sentimentos. Você é totalmente contaminado. Então, a primeira coisa é que você tem que admitir, quando sente raiva e ira, você tem que admitir que aquilo é real, mas você tem que perguntar a você: o que é tão importante para mim que foi atingido? Não adianta você dizer: eu não posso ser uma pessoa cheia de ira, eu tenho que controlar o meu temperamento, eu tenho que ser assim. Não, isso é inútil. Ou até orar: Deus, eu quero ser uma pessoa mais controlada. A questão é: qual a hierarquia do seu amor? Se isso não muda, o outro não muda. Então, há pessoas que dizem: eu já perdoei, eu não vou tentar prejudicar essa pessoa. Mas quando acontecem coisas na vida daquela pessoa que não são boas, eu sinto um certo consolo. Então, é assim que o ressentimento e a hierarquia do amor centrado em mim se consola. Você vê, não se consola igual C.S. Lewis está dizendo: nós devemos perdoar o imperdoável porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Então você tem que admitir. Enquanto você não admitir que a raiva é a hierarquia do seu amor, e você, quando sentir isso, das coisas mais fúteis às coisas maiores, o que você ama que está atacado, que fez você reagir assim, e aquilo que você ama está de acordo com a hierarquia do amor de Deus, essa é a única maneira de você se irar e não pecar. Todo o resto, se qualquer ira, amargura, ressentimento, tristeza, está em desacordo com a hierarquia do amor de Deus, é pecado em si mesmo. Não importa o que você diga como argumentação psicológica para os seus sentimentos, você tem que perguntar: o que eu estou defendendo? Então,
sempre que a minha ira se manifesta, eu estou defendendo algo. A questão é, isso é o que Deus está, na hierarquia do seu amor, estaria defendendo? Então, quando você é frustrado no seu trabalho, você pode até encontrar uma resposta boa, assim, é que eu gosto de ser produtivo. Então, quando as coisas acontecem de uma maneira em que atrapalha eu ser produtivo, eu fico chateado. Nós tentamos olhar as coisas de uma maneira assim. Quando eu estou preparando um sermão e alguma coisa me atrapalha, eu posso ficar frustrado, chateado. Ainda assim, eu não devo imaginar que porque eu estava preparando um sermão, aquela frustração ou a raiva da situação que está me colocando em impedimento tem alguma coisa espiritual e boa nela. Porque, na maioria das vezes, eu amo a minha própria produtividade, não é? Ou fazer as coisas acontecerem da maneira com que eu quero que elas aconteçam, que o tempo e as situações contribuam com o que eu acho melhor naquele instante. Certa vez eu ia pregar numa conferência e fiquei doente, e fiquei chateado, mas eu perguntei, por que eu estou chateado? Não é? É porque pregar seria importante? Ou é porque eu acho que os meus pequenos planos devem funcionar no mundo? Ou seja, esse sentimento, a hierarquia desse amor é a hierarquia do amor de Deus? Não, então o que deve haver é profundo arrependimento, e não a espiritualização daquele sentimento. Então, normalmente nós queremos coisas, e as coisas não funcionam assim. Em Jeremias 45, Baruque, que era um escriba, ele estava muito chateado. Ele estava chateado porque ninguém gostava de Jeremias. Todo mundo odiava Jeremias, mas Baruque estava junto com Jeremias. E porque Baruque estava junto com Jeremias, a carreira de Baruque estava sendo prejudicada como escriba. E ele ficou chateado. Ele queria essa carreira maravilhosa de um estudo, de um escriba, estudar a palavra, ser um escriba. Para ele era muito importante, parece espiritual. Mas porque ele estava ligado a Jeremias, a carreira dele de escriba foi para o espaço. Não estava funcionando. E todo mundo era contra Jeremias, e por associação, porque ele estava junto com Jeremias, todo mundo estava contra ele, e a carreira dele estava indo por água abaixo, e ele ficou desanimado. Ele ficou triste, ele ficou amargurado. E sabe o que Deus diz para eles? Para Baruque: tu procura coisas grandes, não procure coisas grandes para ti. Não é isso que Deus tem que dizer para a maioria das coisas que deixam você chateado? Mesmo quando você tenta espiritualizar igual Baruque: eu queria ser um escriba, eu ia estudar a palavra, eu ia ser importante. Deus está dizendo: não é por causa da minha palavra que você está assim, Baruque. É porque você queria coisas grandes. Mas não procure coisas grandes para você. A hierarquia do seu amor não está em mim. Você não está frustrado porque supostamente o seu chamado como escriba está indo por água abaixo por causa do ódio à palavra pregada por Jeremias. Você está frustrado porque você queria ser grande. E a sua frustração, e a sua amargura, e o seu ressentimento, e a sua ira mostram que a hierarquia do seu amor está totalmente pervertida. Ela não é centrada em mim, porque senão você estaria satisfeito, porque é isso que eu quero que Jeremias pregue isso, e eu quero que você esteja do lado dele, e eu não quero que você esteja preocupado com coisas grandes. Então a resposta de Deus é ótima: tu procura as coisas grandes para ti mesmo, não as procure. Mas você vê que Baruque teve dificuldade de acompanhar a sua frustração até aquilo que ele mais amava, que estava sendo ameaçado, para perceber que não tinha nada a ver com Deus, apesar de que a carreira de escriba parecia estar toda relacionada com Deus. Então Deus está dizendo para Baruque: se você fizer da sua carreira mais importante que eu, sempre que sua carreira não estiver bem, você vai estar do jeito que você está. Mas isso só está mostrando o quanto você não ama a mim, ama a sua carreira, mesmo que você relacione a sua carreira a mim.
Então a razão pela qual você é uma pessoa com raiva, você é uma pessoa ressentida, você é uma pessoa com amargura, você é uma pessoa que vive em tristeza, você contrariando tudo que a Bíblia diz sobre uma alegria indizível e cheia de glória, você não tem, é porque a hierarquia do seu amor está errada. É porque você procura coisas grandes na carreira, no seu nome, na cultura. Ou você vê você mesmo como algo grande. E essas coisas que você ama estão ameaçadas. E quando está ameaçada, você reage. E a raiva é uma reação à ameaça sobre os nossos amores. Então ela é um ponteiro maravilhoso. Então é melhor nós ouvirmos o que Deus está dizendo. Olha, Baruque, Deus está dizendo para Baruque, faça de mim o seu sucesso e você nunca vai estar chateado. Baruque, se você fizer de mim o seu sucesso, você vai ser livre. Para ser um escriba de sucesso ou um escriba fracassado. Você só está preocupado de ser um escriba fracassado porque você está junto com Jeremias, porque você não fez de mim o seu sucesso. Faça de mim o seu sucesso e você não vê que você vai estar satisfeito, que você estaria em paz, que você não estaria ansioso. Mas você procura coisas grandes para ti, não procures mais. Ou seja, não adiantava Baruque falar a Deus assim, oh Deus, eu não quero ser uma pessoa assim, triste, amargurada, não quero ser ressentido quanto que as pessoas estão dizendo, elas fazem coisas, eu reajo. Mas Deus está dizendo, é porque você ama a sua carreira de escriba, e você está defendendo ela. Ou seja, você está sendo profano. É essa palavra que usa lá para Esaú, você está sendo secular. Você está colocando o seu coração naquilo que é imediato, e você está vendo o que é imediato ser atingido. Então a sua ira, ela mostra se você está focando no imediato, e se você fez daquelas coisas que deviam ser penúltimas, carreira, nome, casamento, coisas últimas. E quando isso não é verdade, você nunca é controlado por essas coisas. Então Baruque não ia ser controlado por ser um grande escriba. Então Deus disse para ele, não procure coisas grandes para você. Então o princípio é que você tem que estar ciente das raízes da ira que se torna uma amargura na sua vida. E em segundo lugar, tem que estar disposto a estar cheio de Deus. Esse é o oposto daquilo que Esaú se tornou. Não adianta você dizer, eu não deveria estar louco, eu não deveria estar ressentido, eu não deveria estar com raiva, eu não deveria, a qualquer hora que o meu nome é atingido, reagir dessa forma. Porque você tem que ir abaixo daquilo que está acontecendo e perguntar assim, por que a tua produtividade se tornou algo tão importante para você? Baruque, por que ser um escriba se tornou algo tão importante para você? Josemar, por que ser pastor se tornou tão importante para você? Por que a sua ideia de ministério se tornou tão importante para você? Por que o seu nome se tornou tão importante para você? Por que o que acontece com os seres humanos se tornou tão importante para você como a coisa mais importante na sua vida, de tal maneira que você reage a isso de uma maneira desproporcional ao reagir a algo que é somente contra Deus? Então não é suficiente dizer porque eu estou bravo, ou irado, ou com raiva. Ou não é suficiente dizer eu não deveria nunca estar com raiva. Ou cristãos não ficam com raiva. A questão é o que está debaixo da minha ira, da minha raiva, do meu ressentimento. Ou seja, eu sou secular, eu sou profano como Esaú. A raiva assumiu o controle, então, por causa disso. Sempre ela assume, quando a hierarquia do amor não é a mesma de Deus. Ela distorce a vida e ao longo dos anos ela nos faz mais insensíveis a Deus. Então, lidar com a raiva e ter a raiva certa, a ira que não é pecado, o irai-vos, mas não pequeis, é Deus estar no lugar certo. Baruque não estaria ressentido, amargurado ou irado pela sua carreira de escriba ter ido para o ralo, se Deus estivesse no lugar certo. Mas Deus está dizendo para ele, você procura coisas grandes e eu não sou o teu sucesso, eu não sou a sua felicidade, eu não sou a sua paz. Portanto, é óbvio
que a sua ira está definindo as coisas que você mais ama, e eu não tenho nada a ver com o que você mais ama. Então, todas as suas iras, ressentimentos, tristezas, insatisfações são pecados enormes, porque elas mostram como eu não sou o centro da sua vida. Então ponha Deus de novo ao lugar que Ele pertence. É assim que, por isso que aqui ele fala junto sobre a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, porque é óbvio que o coração que Deus dirige, Ele dirige para Ele, não é? Ele volta o coração para Ele. É assim que a ira é tratada. Você vê, a ira não é tratada pela lei. Isso aqui é errado, irar-se sobre essa coisa é errado. Isso não vai funcionar por você achar que aquilo é errado, se a hierarquia do seu amor continua errada. Você vai continuar defendendo contra aquilo que você mais ama é atacado, e reagindo dessa forma. Se você ama mais a sua vida do que Cristo, é óbvio que sempre que a sua vida é atingida, isso desperta algo em você que não mostra a glória de Cristo. Quando a sua carreira é atingida, você vai reagir de uma maneira que não mostra a glória de Cristo. É por isso que nossas tristezas, decepções, desânimos, iras e raivas desonram Deus grandemente. Você vê que esse é um conjunto de coisas que estão ligadas: ira, decepção, desânimo. Todas essas coisas são uma cadeia de coisas que fluem a partir dos meus amores. Então, a terceira coisa é se encher com a graça de Deus. É por isso que C.S. Lewis disse aquilo: nós temos que perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Porque a amargura que flui da ira, a tristeza, o desânimo, é o oposto da graça. É assim que nós queremos encerrar. Eu diria que a amargura e a ira, que é pecaminosa quando mostra uma hierarquia do amor diferente, é o oposto da graça, como a água é o oposto do fogo. A água e o fogo não convivem, não podem conviver. Sempre um vai extinguir o outro. Se tu tem muito fogo e pouca água, a água vai evaporar. Se tu tem pouco fogo e muita água, a água apaga o fogo. Graça e amargura não andam juntos. Graça e ira pecaminosa, ou seja, aquela que mostra uma hierarquia diferente da hierarquia do amor de Deus, não podem conviver. Então, eles nunca vão ficar operando ao mesmo tempo. Então, ou o seu entendimento de graça vai sufocar amargura, ira pecaminosa, ou a amargura vai te impedir, ou tem te impedido durante esses anos todos, de compreender a graça de Deus, porque eles não podem coexistir. Quando Jesus disse tetelestai, ou está consumado, não é? Seria bem traduzido se fosse está pago, porque o termo é um termo econômico. Então o que ele está realmente dizendo é: eu terminei o pagamento, eu paguei até o fim, a dívida acabou. Então nós não compreendemos muito o inferno, não é? Mas nós sabemos muito sobre o inferno, e uma das coisas é que ele é interminável. É interminável. Por quê? Significa que a nossa dívida para com Deus, aquilo que é o oposto da hierarquia do nosso amor, já que nós achamos que o crime, por exemplo, é muito mais importante que o pecado, a dívida do homem para com Deus é tão grande que o homem nunca vai terminar o pagamento. Ele não é eterno por outro motivo, é que o inferno nunca vai ser o suficiente para pagar, para haver um tetelestai. Ou seja, nunca no inferno vai ter um tetelestai, nunca no inferno vai dizer está pago. E como nunca está pago, nunca termina. Você vê como a ideia de que crime é pior que o pecado é uma coisa totalmente absurda.
e que o crime em si é terrível porque é pecado. Então, pense por um minuto. Ninguém vai experimentar o inferno como Jesus experimentou o inferno na cruz. Nunca. Por isso que o pagamento nunca termina. Quando Jesus diz tetelestai, ele disse: eu recebi todo o inferno, toda a dívida. Significa que tudo que ele experimentou na cruz foi muito pior do que o que alguém vai sentir no inferno para sempre. Porque você vê, ele recebeu a totalidade da ira de Deus. Mas ninguém vai receber a totalidade, de tal maneira que, como não recebe nunca a totalidade, nunca está pago. Nunca tem um tetelestai. Nenhum homem no inferno, então, vai experimentar algo pior do que o que Jesus experimentou na cruz. Ele experimentou a perfeita ira de Deus até o fim, esgotando de maneira absoluta. Então, como nós perdoamos as pessoas? Como era isso que Esaú não pôde experimentar? Você muitas vezes diz assim: essa pessoa me deve, mas eu perdoo. Ela me deve, mas eu deixo ela ir. Ela me deve, mas eu não vou exigir o pagamento. E não foi isso que Deus fez. Essa pessoa me deve, mas eu não vou. Não. Ele exigiu tudo, até estar consumado, até tudo ser pago. É que está uma coisa estranha, não é? Então ele não exige mais nada de nós. Pelo contrário, ele nos dá todas as coisas em seu Filho. Mas se você diz que perdoa alguém, mas diz: essa pessoa me deve, mas eu vou perdoar, é óbvio que você continua, aquela pessoa, você continua preso àquilo, não é? E é por isso que quando acontecem coisas com a pessoa, você sente determinado prazer. Coisas ruins, você está pagando, não é? Está vendo o que aconteceu? Porque na verdade isso não é perdão de verdade. Você vê, na cruz esgotou. Então não é que Deus diz: vocês me devem, mas eu perdoei vocês. Vocês não me devem. Está consumado. Foi pago. Não há mais dívida. Então, você pode perdoar alguém, supostamente, no mundo, e de volta e meia esfregar no nariz da pessoa aquilo, porque na verdade nunca foi pago. Você não falou: olha, acabou, o escrito da dívida foi rasgado. Não é? E Jesus não fez nós pagarmos nada, mas ele rasgou o título da dívida, ele pagou até o fim. Então agora, essa é a medida com que nós olhamos esse amor que nos atingiu, e nós somos capazes, por esse amor que nos constrange, como C.S. Lewis diz, de perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. A grande ironia é que toda pessoa amarga acha que as pessoas devem alguma coisa a elas. Quase todas as filosofias sobre o homem, as filosofias seculares, é a respeito disso. Toda a filosofia hoje, né, das minorias, é porque todo mundo vive sempre achando que está todo mundo devendo algo a você. Então, por que as pessoas são amargas? Porque meu pai me deve, porque ele não foi o grande pai que devia ser. Por que eu sou amargo? Porque meus filhos me devem. A instituição me deve. Por que as pessoas são amargas com a igreja? Porque a igreja me deve. A igreja não foi tudo que devia ser para mim. Aquela pessoa me deve. Eles me devem. O mundo me deve.
E aqui o que é tão irônico, não é? Se você não rasgar a conta, você vai ficando cada vez mais pobre. É o contrário do que acontece no mundo econômico. Se você, é óbvio, não rasga a dívida da pessoa, você tem mais pessoas te devendo e vão ter que pagar, e você vai ficando com mais dinheiro. Mas o que a Bíblia diz é que acontece o oposto. Quando você não rasga, olhe para Cristo, quando Ele pega as suas contas, em vez de exigir o pagamento, Ele rasga. Ele desceu, Ele se esvaziou, Ele pagou o preço, portanto Deus o exaltou. Acontece o oposto. Essa é a grande ironia. Se você exige pagamento, você fica mais pobre, mais distante de Deus. A hierarquia do seu amor se mostra mais oposta da dele. Você vai ser alguém que vai justificar sua amargura, seu ressentimento, sua tristeza, sua depressão, qualquer coisa. Mas se você fizer o pagamento pelo outro, foi o que Cristo fez, você fica livre, livre. Essa é a insanidade do pecado. E essa é a insanidade que as nossas iras manifestam, porque toda a ira pecaminosa mostra essa hierarquia do amor em oposição ao que Deus é. Então a insanidade do pecado faz você abrir mão da riqueza e abraçar a pobreza por não rasgar os títulos de dívida. Você vê, foi o que aconteceu com ele, em Hebreus 12:10, ele vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Isso não enriqueceu, isso empobreceu. O seu desejo por comida era muito maior do que qualquer coisa a respeito de Deus. Assim é o desejo pelo casamento, pela carreira, pelo dinheiro, pelo nosso nome, pela respeitabilidade, por um Rio de Janeiro melhor, sempre uma hierarquia maior do que a de Deus. Todas essas coisas causam frustração na minha vida, tristeza, amargura, ira. Nenhuma dessas coisas, por mais que eu tente espiritualizar, são nada mais do que pecados e desprezo a Deus. Ainda que eu diga como Baruque que eu quero ser um escriba para a glória de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando sobre aquilo, Deus disse: você quer coisas grandes e por isso você está frustrado. Não deseje coisas grandes, deseje a mim e você vai ficar satisfeito. Não haverá amargura, nem ira, nem insatisfação, nem tristeza, nem depressões, nem vontade de morrer. Você vai estar satisfeito. Então, você vê que quando as pessoas estão pensando lá no Salmo 4:4, irai-vos, mas não pequeis, não é controlar a ira, é olhar profundamente para a hierarquia do seu amor. Ela se parece, ou ela reflete a hierarquia do amor de Deus. A questão toda não é não se irar. Esse irai-vos. É impossível não se irar, a não ser que você não ame nada. O problema é que a ira revela os nossos amores, e na maior parte das vezes, ela revela amores que não tem nada a ver com o amor de Deus. E quanto mais nossos amores, a hierarquia do nosso amor é como Deus, mais nós chegamos aonde Esaú nunca chegou. Ele buscou com lágrimas, mas nunca encontrou arrependimento, porque ele nunca buscou amando o que Deus amava. Ele queria que de alguma maneira as coisas fossem consertadas e ele recebesse a bênção. Ele nunca amou a vontade de Deus, que era que Jacó, e em Jacó, Deus abençoaria o mundo. Se ele abraçasse isso, e se ele amasse isso, o seu ressentimento teria acabado, sua ira teria acabado. Mas a Bíblia diz que ele não encontrou lugar assim em seu coração, porque a hierarquia do amor de Esaú nunca foi a hierarquia do amor de Deus. Vamos ficar de pé.
poucas coisas são mais sondadoras da nossa vida do que nossas frustrações, nossa ira, ressentimentos, tristezas, depressões. Porque elas estão sempre mostrando a hierarquia do nosso amor. Ore a Deus nesse momento agora, enquanto os músicos vêm aqui para frente. Cada um de nós deve enfrentar honestamente as nossas iras, tristezas, ressentimentos, desânimos, depressões. Eu devo perguntar: o que eu amo que está ameaçado? Que amor está sendo ameaçado de tal maneira que eu estou reagindo a essa ameaça assim? Esse é o começo, é o começo. É assim que o Espírito Santo nos leva ao verdadeiro arrependimento, é assim que ele nos muda de um grau de glória para outro grau de glória. Haverá sempre um irai-vos em nós. A questão não é essa. E a questão não é ter uma ira que mostra um amor, uma hierarquia do amor falsa, mas eu controlar ela controlada ou não, é inútil. Você vê que Esaú está irado com o seu irmão, mas ele não vai matar o seu irmão porque o seu pai está vivo, ele está controlando a sua ira. Mas a hierarquia do amor dele nunca muda. Portanto, a questão não é se eu controlo o meu temperamento e a minha ira, ou mesmo que se eu me arrependo daquela ira naquele instante, se a hierarquia do amor não muda, amanhã, quando aquilo for acontecer, eu de novo vou estar. Ou como Baruque, eu vou estar fingindo ter almejar algo espiritual, como ele ser um escriba, e ele está tão frustrado, quando Deus diz: se você olhar para onde a sua ira está apontando, Baruque, você vai ver que você quer coisas grandes, e é por isso que você está frustrado, irado, deprimido, triste. Não busque coisas grandes, busque a mim, e você vai estar satisfeito, sem amargura, sem raiz de amargura, sem ressentimento. Você não vai estar com raiva daquelas pessoas porque estão acabando com a sua carreira de escriba, se a hierarquia do seu amor estiver focada em mim. Então você vai poder ser usado por mim para continuar confrontando aquelas pessoas com a verdade. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Que o Salmo 4:4 e Efésios 4:26 nos mostre, Senhor Pai, com profundo diagnósticos as nossas iras manifestam. Se nós te amarmos, Deus, tudo que se levanta contra ti terá uma resposta dos nossos corações. Mas todas as respostas defensivas dos nossos corações, quando não fazem de ti o nosso bem final, são pecaminosas, porque testemunham, Senhor Pai, claramente que na hierarquia dos nossos amores, tu não está lá no pináculo, Senhor Pai. Tu não é o objeto final do nosso amor, do nosso deleite. O teu zelo não vai nos consumir como consumiu o seu filho. E nós queremos, ó Pai, ser cheios do teu zelo. Nós queremos amar a tua palavra. Nós queremos ver a sua palavra não ser falsificada por nada. Nós não queremos ver, Senhor Pai, a não verdade ser pregada para supostamente, num amor, Senhor Pai, meramente mundano, alcançar o mundo. Nós queremos sentir a resposta correta do coração quando tua palavra é desonrada, quando tu é desonrado no mundo, quando o teu filho não é, Senhor Pai, visto como o objeto final e a razão para a qual todas as coisas foram criadas. Portanto, quando vermos cada uma das coisas não apontando para o seu filho, que haja em nós o sentimento correto, mas quando for em relação a nós, nosso nome, nossa posição, nosso lugar, ó Deus, que nós possamos enxergar o óbvio, que nós, Senhor Pai, colocamos nosso nome, nossa reputação e quem nós somos, nossa vida, nossa produtividade, nossas capacidades, nós colocamos isso, Senhor Pai, como objeto final do nosso amor, e quando essas coisas são ameaçadas, nós reagimos pecaminosamente.
não por causa da ira em si, mas por causa da hierarquia do amor que ela revela. Que nosso amor, nosso coração seja capturado por Ti, que nós possamos falar como Paulo, que o amor do Teu Filho amado nos constrange, e que, Senhor Deus, aquilo que o Evangelho faz tenha pleno curso na vida de todos nós. Teu Filho disse, para que eles me amem com o amor que Tu tens me amado antes da fundação do mundo. Esse é o fim, a vitória sobre a ira pecaminosa de todas as formas, sobre toda a forma de desânimo, sobre toda a forma de amargura, sobre toda a forma de desânimo e depressões, quando nós estamos, Senhor Pai, dentro dessa realidade, para que eles me amem com o amor que Tu tens me amado. Então nós não vamos buscar coisas grandes para nós vamos buscar engrandecer o Seu nome, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte. Quer, Senhor Pai, por sermos vistos pelo mundo como alguém respeitável ou como um bandido, como o apóstolo Paulo, nós, Senhor Pai, sempre encontraremos, ó Deus, um deleite, uma alegria em todas as situações, se a hierarquia do nosso amor ser, Senhor Pai, for, ó Deus, a hierarquia do Seu amor, e se ser como a hierarquia do Teu coração. Faça isso em nossas vidas, por amor ao Seu Filho, em nome de Jesus.